Senhoras e senhores, vamos falar de Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Enfim, acabou a novela, ele vai ser apresentado, fechou com a seleção brasileira e eu estou muito feliz, estou muito empolgado em voltar a ver a seleção brasileira jogar e com um técnico de fora, com um técnico consagradíssimo, um cara que tem uma bagagem imensa, diferente desses técnicos do Brasil. Eu acho que eu já falei isso lá atrás e vou voltar a repetir. Eu não acho que os técnicos brasileiros estão ultrapassados. Não é porque o Abel Ferreira é técnico do meu time, multicampeão, em pouco tempo de Palmeiras, né? Porque 5 anos para os títulos que o Abel tem é muito pouco tempo. Veja o trabalho dos outros brasileiros por aí. É só você ver, né? Os trabalhos dos outros brasileiros e os rodízios de técnico aqui no Brasil, mas eu acho que muda totalmente. E eu vou explicar por que eu penso assim. Hoje, a maioria dos jogadores, se não todos os jogadores, são de fora do Brasil. Nenhum deles atua aqui na seleção brasileira. É difícil quem vai, né? É difícil você ver algum jogador do Campeonato Brasileiro jogar na seleção brasileira. Mas todos jogam na Champions League, todos jogam na Premier League, a maioria joga na Premier League, na La Liga, na Bundesliga, enfim, todos eles jogam na Europa. E quando você tem um técnico brasileiro, vou citar aqui o Fernando Diniz ou o próprio Dorival Júnior, eu acho que, cara, ele tá abaixo desses jogadores. Ele tá muito abaixo desses jogadores, porque esses jogadores, eles são treinados por Carlo Ancelotti, um exemplo, eles são treinados pelo Pepe Guardiola, pelo José Mourinho, enfim, Hans Flick, eles são treinados por técnicos campeões lá fora, cara. Eles são treinados por outros caras. Caras que eles olham no banco de reserva e eles olham o técnico sentado lá no banco e o cara fala: Meu, esse cara eu tenho que respeitar. Eu já acho que o técnico brasileiro é muito amigo, muito paizão, aquele cara que, ô, vem aqui, sabe? Passa a mão na cabeça, diferente desses técnicos europeus. Eu acho que esses caras eles estão muito mais preparados a lidar com esses jogadores da Europa, né? Esses jogadores brasileiros que jogam na Europa, do que os próprios técnicos daqui. Por exemplo, o Carlo Ancelotti, que tem o Éder Militão, tem o próprio Casimiro, que jogou no Real Madrid, que foi peça fundamental pro time do Zidane, que foi tricampeão da Champions League. Eu acho que tem o próprio Rodrigo, o próprio Vinícius Júnior, que o Carlo Ancelotti treina. Então, você já imaginou, cara, esse cara com o Rafinha na mão, um trabalho. A gente sabe que o trabalho de seleção é muito mais curto que um trabalho de clube, é muito mais imediato do que qualquer trabalho, do que um trabalho em clube. Mas esse cara consegue implementar ali, colocar a filosofia dele dentro de campo muito mais rápido, porque ele está acostumado a lidar com esses jogadores do que um técnico brasileiro, muitas vezes com um espírito de retranqueiro, ou muitas vezes vamos pro ataque a qualquer custo, igual o Fernando Diniz. Eu acho que as coisas não são bem assim. E para a gente pegar aqui um pouquinho do como foi fechado esse acordo com o Carlo Ancelotti, eu separei aqui uma matéria do GE para a gente poder dar uma olhada. Então vamos dar uma olhada aqui como ficou aqui a questão do Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Vamos lá. Tá aqui, ó. Salário de Ancelotti na seleção. Veja os valores do contrato. Aí tá aqui o novo técnico da seleção, Carlo Ancelotti, vai receber 10 milhões de euros, cerca de 63,21 milhões na cotação atual, por ano na CBF. O valor é similar ao que o italiano recebia no Real Madrid, seu último clube. Dividido na quantia por 12 meses, o vencimento mensal do treinador é de aproximadamente 5,3 milhões por mês, tá? Ele vai ganhar isso aí por mês. O Ancelotti também terá direito a um bônus de 5 milhões de euros, cerca de 31,61 milhões de reais, caso conquiste a Copa do Mundo com a seleção em 2026. E isso aqui eu acho fundamental, porque se o Carlo Ancelotti consegue ser campeão em 2026 com a seleção brasileira, cara, ele resgata tudo aquilo que ficou para trás nos últimos tempos da seleção e é o sentimento de todo brasileiro que deixou de acompanhar a seleção por conta do péssimo futebol que foi apresentado durante anos e anos aí
Desde que o Brasil foi campeão em 2012, o Brasil não conseguiu mais ganhar absolutamente nada, inclusive os europeus cada vez mais forte, é, jogando Eurocopa, jogando Nations League. Os caras cada vez estão ficando mais fortes ali jogando entre eles. E o Brasil, a premiação nada mais justa do que se ele for campeão e resgatar esse sentimento do brasileiro. Ah lá, os valores são próximos do acerto que o Ancelotti teve com a CBF em 2023, que acabou não acontecendo na época, que na época falava que em 2024 o Ancelotti viria para o Brasil, né? O Ancelotti assinou um contrato com a CBF até o fim da Copa do Mundo de 2026. O técnico italiano assumirá a seleção a tempo da próxima data FIFA em junho. Eu já acho um contrato muito pequeno, né? Eu acho um contrato muito curto, na verdade, né? Pequeno não existe, né? Eu acho um contrato muito curto, né? Eu acho que ele deveria assinar por uns 4, 5 anos aí, fazer um bom trabalho. Inclusive, eu vi alguém comentando que o ideal seria o Carlo Ancelotti indicar caras para pegar a seleção de base, né? A seleção brasileira de base e fazer implantar, né? A sua filosofia para que possa daqui 4, 5 anos com um trabalho mais longo do Carlo Ancelotti na seleção, gerar essa molecada entendendo já o que o Carlo Ancelotti quer. Aí tá aqui, abre aspas pro Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da CBF. Ele coloca aqui, palavras deles, tá? Trazer Carlo Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico. É uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio. Isso é o que eu falei lá atrás, né? O Brasil ele precisa trazer isso de volta, porque a seleção brasileira ficou muito desenganada com esse negócio de toda vez vai para a Copa do Mundo e perde, ou pega uma seleção europeia e perde. Enfim, isso aí fica ruim demais. Desmotiva quem gosta da seleção torcer para a seleção. Ele é o maior técnico da história e agora está à frente da maior seleção do planeta. Isso eu não tenho dúvida, tá? Eu que não acompanho muito a seleção, vou voltar a acompanhar por conta desse trabalho do Carlo Ancelotti aí, você pode ter certeza. E a seleção brasileira é a maior do planeta, queiram ou não, tem que respeitar. Juntos escreveremos novos capítulos gloriosos no futebol brasileiro. Isso eu não tenho dúvida, cara. Aí aqui a foto dele, a imagem do Carlo Ancelotti, que é sensacional, cara. O próximo jogo da seleção brasileira, principal masculina, será no dia 5 de junho, contra o Equador pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil está em quarto lugar na tabela de classificação com 21 pontos e os equatorianos ocupam a vice-liderança com 23. Então você imagina, o Brasil, cara, o Brasil, a melhor seleção, a maior seleção de todos os tempos, está em quarto lugar na eliminatória. Que hoje se classifica até o oitavo lá, então não tem problema nenhum. Depois, no dia 10 de junho, às 21h45, o Brasil enfrenta o Paraguai na Neoquímica Arena. Os paraguaios estão na quinta colocação, com os mesmos 21 pontos do Brasil. Ancelotti se reunirá com Rodrigo Caetano, coordenador geral das seleções masculinas, e Juan, coordenador técnico, para definir a lista larga de convocados para os jogos contra o Equador e Paraguai. O italiano começa a trabalhar pela CBF no dia 26 de maio. E aí eu não tenho outra coisa a falar a não ser os parabéns por uma baita contratação. Eu tenho certeza, cara, que o Carlo Ancelotti vai conseguir colocar esses caras que jogam hoje na seleção, meio acomodadão, sabe? Que vai meio que no oba-oba, na linha. Por exemplo, o Rodrigo contra a Argentina mesmo falou que você tem quantas Champions, entendeu? Então, assim, ele vai resgatar esse sentimento. Pera aí, a Champions é lá no Real Madrid, cara. Aqui é seleção brasileira, é outro patamar. Eu não tenho dúvida que o Carlo Ancelotti vai fazer isso aí e vai, cara, dar muita alegria para a seleção canarinha. Parabéns aí pela contratação e resgata o sentimento do brasileiro, isso eu não tenho dúvida. Valeu, avante palestra.